Uh. Yeah. Yeah. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Pulo do Gato. Sou o João Márcio, técnico de manutenção em máquinas de costura, e hoje a gente vai dar manutenção nessa máquina reta Ciruba, uma máquina convencional Ciruba. O problema dessa máquina é o seguinte: ela não está abrindo o tensor na hora que a costureira vai tirar o tecido da máquina, entendeu? Na hora que ela acaba a costura, na hora que ela vai tirar o tecido do calcador, ela não está abrindo o tensor, e na hora que ela vai tirar, às vezes arrebenta a linha, porque está segurando no tensor. Esse problema é um problema comum acontecer, mas que atrapalha bastante, na hora de costurar, na produção. Porque às vezes você vai tirar o tecido, arrebenta a linha, tem que passar a linha, atrasa. Aí o tensor é esse é o tensor onde passa as linhas. E ele não está abrindo. Na hora que levanta o calcador, esse tensor tem que abrir para dar o alívio, na tensão, para não arrebentar a linha, A linha arrebentou, tá vendo? E antes de dar continuidade a esse vídeo, eu gostaria de pedir a vocês aí que deixassem seu like, que deixassem seu joinha no canal aí. Vocês que se interessam, que têm interesse por esse tipo de conteúdo aí, se inscrevam no canal e ative os sininhos, da notificação, para a gente poder ter mais proximidade. E mais uma vez eu quero apresentar, a loja virtual que é vinculada ao canal Roma Máquina de Costura. Enfatizando também, que a Roma está dando 10% off para todos os inscritos, Para você que se inscreveu no canal lá, você pode ativar seu cupom de desconto lá na página inicial do canal O Pulo do Gato. Bom, vamos dar continuidade ao vídeo, Então a gente estava vendo o tensor que não está abrindo, não está dando um alívio da tensão. O tensor é exatamente esse. Essa alavanca que está com a setinha verde, ela está presa diretamente na barra do calcador. Então quer dizer, toda hora que eu levanto o calcador, essa alavanca também levanta. Então a gente dá para ver que o tensor não está abrindo. Realmente, na hora que eu levanto o calcador, olha, a alavanca levanta, mas o tensor não abre. Ó, com a chave de fenda ele abre, eu enfio a chave de fenda ele abre, certo? E essa distância aí, do último disco de tensão do tensor para a máquina tem que ser de 3 milímetros. Tem que respeitar essa distância para não prender a mola estabilizadora, que eu vou mostrar agora. E por questão, essa mola estabilizadora dessa máquina, ela está quebrada. Isso a gente vai ver também, Então a mola é exatamente essa que eu vou mostrar agora. Dá um zoom, Tá vendo? Ela tá quebrada, só tá com a pontinha dela, Essa mola é muito importante, para o funcionamento da máquina, para poder dar uma estabilidade no ponto, para poder dar para que o ponto fique uniforme, que não fique variando, o ponto, que ele não fique dando oscilações. Então essa mola é uma mola estabilizadora, certo? Então agora a gente vai ver se tem algo faltando nesse tensor, porque não está abrindo, Então a gente tem que ver o que é. A distância, do tensor para a máquina está ideal, não pode mexer naquela distância de 3 milímetros que eu mostrei. Então vamos ver aqui o que pode ser, tá tudo certo, o conjunto, parece que está completo, A mola de tensão. Agora esse disco agora que eu vou tirar agora é o contradisco. Essa é uma peça crucial, muito importante para o tensor. Ele tem essa travessa aí no meio, onde o pino de acionamento, do alívio vai empurrar, certo? E automaticamente vai empurrar a mola para dar o alívio, na tensão, para poder retirar o serviço da máquina com mais facilidade. É muito importante essa peça, sem essa peça não funciona. E esses são os dois discos, de tensão, Os dois discos de tensão tem que estar bem lisinho, certo? E dentro aqui, do eixo, onde é o eixo do tensor, ele tem o pino que eu falei, é o pino que vai aqui de acionamento, Esse pino tem que estar no lugar. E eu coloquei a chave de fenda aqui, acabei de olhar e ele está empurrando, Tem que ver se está empurrando no tempo certo. E para isso a gente tem que tirar o tensor de dentro aqui do lugar, do encaixe dele. A gente tirando o tensor aqui, a gente vai conseguir ver se a alavanca lá atrás, que vai estar empurrando o pino. O pino é exatamente esse, esse é o pino de acionamento, é o pino que vai empurrar aquele contradisco, que tem aquela travessa, e empurra a mola para poder dar o alívio.
esse pino aí às vezes ele é curto, às vezes ele gasta ou ele quebra um pedacinho, entendeu? Aí dá esse problema aí de não estar empurrando, né, o disco, o contradisco na mola para poder dar o alívio. A gente vai tirar o pino aqui, vai ver se ele tá legal. Aparentemente, né, tá tudo ok com ele, mas às vezes, porque a máquina já tem um bom tempo de uso, pode ser que ele gasta, pode ser que ele quebre um pouquinho a pontinha dele, entendeu? Aí já não dá o alcance para acionar o tensor, né? Então a gente vai estar vendo isso aí, né, com detalhes aí. Vamos dar uma observada, dar uma analisada aí no restante do sistema aqui, né? Vamos retirar aqui a mola, né, que empurra o tensor para fora, certo? Agora vamos colocar o dedinho mindinho no orifício do tensor e levanta o calcador, tá vendo? Levanta o calcador, a gente olha se a alavanca está empurrando. E eu detectei aqui que realmente está empurrando certinho, no tempo certinho. Então não tem problema na alavanca, né? No sistema da alavanca lá de trás. Tá tudo ok. Então o problema não é isso aí. Menos uma coisa, menos uma eliminatória. Podemos descartar esse problema. Então essa aqui ó, é a mola quebrada, certo? E mais embaixo é a abertura que guia o movimento da mola, né? A mola vai trabalhar para baixo e para cima aí. Essa abertura que guia. Por isso que não pode chegar mais de 3 milímetros para dentro do orifício do tensor lá, senão trava essa mola. Por isso que a gente tem que obedecer aqueles 3 milímetros lá, para não travar a mola e não passar dessa abertura aí, certo? Tem todo um dimensionamento, né, correto aí para respeitar, para o bom funcionamento, né, da máquina. Então agora esse parafuso é o parafuso que solta o eixo do tensor, né? Eu vou segurar na morsa porque a chave está fraca, então esse parafuso é bem forte, é bem preso. Então agora aqui eu soltei ele lá, certo? Agora ficou mais leve, né? A gente consegue sacar o eixo. Esse é o eixo, né, do tensor. Na ponta do eixo tem a rosca, né, onde vai rosquear a porca, né? Que você regula a tensão, que é o manipulador. Olha para você ver a mola quebrada, né? Vamos tirar ela de dentro agora da caixa do tensor, certo? Essa é a caixa do tensor. A gente vai tirar a mola de dentro da caixa, certo? Retirando a mola de dentro da caixa, a gente vai ter duas opções. Ou se a gente tiver uma mola nova para substituir, a gente substitui. A gente vai poupar serviço, né? Vai ser menos serviço aqui. Mas se você, no caso, não tiver uma mola disponível para poder estar substituindo, a gente pode refazer o gancho dela, refazer ali a parte externa, né? Onde a linha vai pegar para poder fazer a estabilização ali. Então a gente vai fazer o que? A gente vai esticar dessa mola quebrada 5 centímetros de mola reta, né? Você vai desenrolar e esticar. Você desenrola a mola da espiral e estica, ó, desenrolando, certo? E depois estica. Você vai esticar aí 5 centímetros de mola reta, certo? Para poder refazer, né, a parte onde a linha vai pegar, que é o gancho lá, né? O gancho da linha. Então, ó, certo? Ó, 5 centímetros certinho, certo? Para poder dar o tamanho correto aí para a gente virar, fazer o molde, modelar aqui, né? Aquele gancho de novo para poder reaproveitar essa mola, certo? Então, ó, tá aí, né? 5 centímetros, né? De mola reta, ó, né? Não precisa ser tão retinha, certo? Mas tem que ter uniformidade e ela tem que virar no meio da espiral, não pode vir reta como está aí nessa linha azul, ó. Ela tem que virar no meio da espiral, ela tem que ter um ângulo de 90 graus no meio da espiral, para poder dar certinho, certo? No meio da espiral ela sai com um ângulo de 90 graus, certo? Agora a gente vai pegar o meio desses 5 centímetros, ó, com alicate de bico, certo? O tamanho certinho da ponta do alicate de bico, ó, a gente vai pegar no meio desses 5 centímetros de mola e dobrar as duas extremidades, ó. Dobra a primeira extremidade, onde está o resto da mola, o restante da mola, e depois dobra a ponta, né? Dobrando as duas extremidades na mesma direção. Você dobra certinho na mesma direção para poder ter o acabamento perfeito aí, certo? Você vai ver que vai ficar uma mola igual à original, que vai funcionar
tão quanto, certo? Então não tem necessidade de estar substituindo essa mola se você conseguir fazer esse procedimento aí, né? É lógico que se você começar a fazer muitas vezes esse procedimento, ela quebrar, você fazer, quebrar, fazer, vai ficando curta, aí ela vai começar a dar problema, né? Porque aí ela vai esticar dentro no eixo, né? Ela vai esticando no eixo, ela não tem a mesma funcionalidade. Então tá, a gente agora vai fazer o que? Pegar essa mola que a gente dobrou certinho, a ponta dela, ó, a ponta dela com alicate de bico, ó, certinho, você vai dobrar um ângulo de 90 graus para frente, ó, para baixo, quero dizer. E agora, essa ponta que ficou aí, ó, em vez de a gente deixar ela para baixo como está, a gente tem que dobrar ela para cima, certo? E agora essa parte da mola aí, ó, é a trava que vai lá no eixo do tensor. Ela está no fundo da mola, né? Ela é virada lá no fundo da mola para encaixar no eixo do tensor. Eu vou mostrar, frisar mais na frente para vocês entenderem o funcionamento dessa trava aí. Né? Ela que vai permitir ali regular a tensão dessa mola aí, certo? Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar essa mola dentro da caixa do tensor, né? A gente vai colocar a ponta da mola de dentro para fora, certo? Ó, de dentro para fora e virar a parte interna para dentro da caixa. Ó, virou a parte interna para dentro da caixa, deixando a dobradura que você fez para fora, né? Que é o gancho ali. E essa canaleta aí, ó, essa canaleta do eixo tem que encaixar naquela parte da mola que foi para o fundo, lá, aquela trava da mola que está lá no fundo, né? Então aquela trava tem que encaixar certinho nessa canaleta para poder travar a mola, para poder a gente conseguir fazer a regulagem de tensão da mola, certo? Aí para poder funcionar certinho, ela tem que encaixar nessa canaleta aí, ó, a trava da mola. Depois vai vir com o eixo, né, e colocar o eixo dentro da caixa junto com a mola, vai girando o eixo, vai girando ele até ele encaixar na trava. Na hora que ele encaixar na trava, ele vai aparecer aí na parte de trás da caixa, tá vendo? Ó? A parte do fundo da caixa, o eixo vai aparecer lá atrás, pelo menos 1 milímetro ali, ele vai sair para fora. E para você saber se está encaixado na trava da mola ou não, você vai pegar e vai ver se a mola está com tensão, ó. E girar também esse eixo. Você pega a parte ali da ponta do eixo onde tem a rosca e gira ele. Gira ele para ver se a mola também vai estar fazendo movimento para cima e para baixo. Ó, se a mola estiver fazendo movimento para cima e para baixo e estiver com tensão, é porque ele está encaixado, né, na canaleta do eixo. Eu fiz uma animação agora para vocês verem se conseguem identificar melhor. Em vermelho está a ponta do eixo onde tem a rosca que vai o botão de regulagem de tensão da linha, certo? E se você girar ele no sentido anti-horário, como está aqui agora, você vai tirar a pressão da mola estabilizadora, correto? Então agora a gente vai fazer o seguinte, ó, vai dar a pressão ideal para essa máquina aqui. Essa máquina está trabalhando com malha, então a gente vai ter que colocar a mola encostada no final daquela abertura, né, onde vai a mola ali, que é o guia, né, do movimento da mola. Aquela abertura onde é o guia do movimento da mola, que eu mostrei no início, a mola vai só encostar nela. Ela vai encostar nela e ali para, não dá mais tensão, porque se der mais tensão, vai ficar muito apertado para o tipo de linha, para o tipo de tecido que é a malha, né? Porque se tiver com muita pressão aí, ó, se a gente girar mais no sentido horário, vai dar muita pressão na mola, e essa linha para malha é uma linha fina, uma linha 120 geralmente, e pode ficar arrebentando a linha. Agora a gente vai apertar esse parafuso que prende o eixo para travar essa regulagem, certo? Eu vou apertar na morsa lá para ficar bem apertado, porque esse parafuso tem que ficar bem apertado, porque se a gente não apertar ele legal, na hora que você vai girar o manipulador do ponto aí, o botão que regula o ponto, ele vai girar lá dentro, então tem que ser bem apertado mesmo, ó. A tensão tá ideal, tá tudo apertadinho, tá tudo correto, certo? Agora a gente vai colocar aqui, ó, os discos de tensão, os 2 discos de tensão, certo? Ó, depois a gente vai colocar o contradisco, né? Aquela peça aqui onde o pino vai empurrar, certo?
para poder aliviar a tensão, para poder tirar o serviço. Depois a gente coloca a mola de tensão. Depois de colocar a mola de tensão, a gente vai colocar essa arruela, que é uma arruela de retenção, né, para poder reter o movimento desse botão de regulagem do ponto. Ela não deixa, né, esse botão de regulagem do ponto girar sozinho, né? Quando a máquina está funcionando com a trepidação, às vezes ele gira sozinho, então ela não deixa. Agora chegou um momento crucial do vídeo. Nós já revisamos todo o sistema de tensão da máquina, analisando todos os pontos, né, que poderia ocasionar esse defeito na máquina, e não achamos nada relevante, né, que possa gerar esse problema na máquina. Então chegamos à conclusão que realmente o problema dessa máquina é o pino que aciona o contradisco lá, aquele pino que vai lá dentro, né? Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um paliativo aqui, mais um paliativo, aquele sistema da mola lá, né, de refazer a ponta da mola foi um paliativo, e esse agora vai ser outro. A gente vai pegar uma agulha da mesma máquina, DP5, agulha para máquina reta, cabo grosso, DP5, e vamos cortar essa agulha 2 milímetros maior que o pino, tá bom? Eu vou mostrar aqui, né, aonde você vai cortar. Olha, a agulha a DP5, ela tem o tamanho ideal, o tamanho certinho para fazer esse procedimento. Com um alicate de bico, você vai cortar essa agulha bem no início da cava ali, ó, onde está marcando esse traço amarelo ali no início da cava, vai estar os 2 centímetros que a gente precisa para poder fazer essa manutenção aí, né? Porque às vezes você não tem um pino, né, do mesmo tamanho, ou não tem um original. Então a agulha DP5 cabo grosso é ideal para a gente fazer essa adaptação, certo? Então agora a gente vai cortar essa agulha, tá bom? E para poder estar colocando ela no lugar do pino. Esse tensor completo, né, e todas as peças aí avulsas do tensor, eu tenho lá na loja virtual Roma Máquina de Costura. Vou deixar o link na descrição do vídeo de todas as peças, tá bom? Se você quiser adquirir, tá lá. E ó, para você ver como consegui cortar, e ficou certinha a ponta um pouco maior, que eu precisava de 2 milímetros só maior, tá lá, tá vendo? A ponta da agulha tá maior um pouquinho que o pino. Então agora vai funcionar certinho lá, o tensor vai abrir o tensor certinho, sem a gente estar fazendo qualquer outro tipo de regulagem, certo? Então a gente vai colocar essa agulha agora no lugar do pino. A gente vai pegar o tensor agora, colocar a agulha lá no lugar do pino, né, dentro do eixo do tensor, para que ela possa empurrar, né, o contradisco lá. A gente coloca a agulha no tensor com a ponta da agulha para dentro, certo? E a parte arredondada da agulha, o cabo da agulha, a gente vai deixar para fora, certo? Para você ver como que é o sistema aí, o movimento, ó. A alavanca empurra o pino, e o pino empurra o contradisco, certo? Agora a gente vai colocar essa mola aí que empurra o tensor para fora, né, para poder finalizar aí essa regulagem. Essa mola aí, ela não tem tanta utilidade no tensor não, mas é bom colocar ela lá dentro, porque quando a gente for tirar o tensor novamente, ela facilita pra gente estar tirando esse tensor, certo? Então a gente vai encaixar ela bem lá naquele pino lá, ó, onde empurra o pino, né? O pino lá dentro, lá é um pino mais grosso, né? Que vai empurrar o pino que no caso é a agulha que a gente fez agora, que vai empurrar o contradisco. Então a gente vai colocar essa agulha agora. A gente coloca uma agulha na ponta de uma chave de fenda e direciona ela lá na ponta do pino, né? Primeiro vamos ter que tirar esse parafuso lateral aqui, porque acho que ele nem tá aqui, porque ele caiu. A gente vai tirar ele aqui, ó, né, e enfiar a chavinha de fenda mais fina para poder a chavinha de fenda segurar a mola lá, ó. Esse procedimento, essa manutenção aqui é bem chatinha, né? Para deixar a mola no lugar lá na posição certinha para você poder colocar o tensor. O pino do tensor vai no meio certinho da mola lá. Agora eu segurei a mola com a chave de fenda, né? Ó, segurei ela, posicionei certinho no centro do orifício aí do tensor aí. Aí a gente vai colocar agora o tensor com aquele pino, com a agulha no centro da mola, certo? E ele vai segurar essa mola aí. Aí a gente vai tirando a chave de fenda na medida que o tensor vai entrando,
certo? Ele vai encaixar certinho aí o tensor agora para poder finalizar aí o conserto. A gente não pode tirar essa chave, senão a mola sai de posição. E a mola estabilizadora tem que ficar com o gancho dela para cima, tá? Com aquele gancho que parece um anzol, tem que ficar para cima, na parte superior do tensor, né? Para poder fazer a função da linha aí. Bom, colocado lá o tensor dentro do lugar dele aí, né? Dentro do orifício dele, a gente vai regular agora a posição da mola. A gente pode rodar agora aí o eixo, porque o eixo está preso, não vai tirar a mola, a regulagem da tensão da mola. O eixo está preso agora, então a gente girando ele vai girar o tensor inteiro por completo, né? Então, para você ver, deu um zoom agora, ó, na imagem, vocês vão ver aí a distância que esse tensor tem que ficar da máquina, né? Aqueles 3 milímetros, você lembra do início do vídeo, né? 3 milímetros padrão para poder não prender ali a mola ali. A gente vai bater ali na ponta do tensor, ó, com uma chave de fenda, certo? E empurrar ele para dentro, ó. Vai empurrando ele devagarzinho para dentro até dar os 3 milímetros. Olha, essa mola tá solta, ó. Pode empurrar mais um pouquinho, porque essa mola, se a gente prender ela ali, ela vai causar problema na máquina, né? Vai começar a quebrar a linha aí. Então a gente vai empurrar mais um pouquinho, né, esse tensor. Ainda dá para empurrar mais um pouquinho ainda, né, para ele ficar na distância correta de 3 milímetros aí de distância aí agora já deu os 3 milímetros. Você viu que foi mais um pouquinho, certo? Então tá com a distância certinha, 3 milímetros do último disco de tensão da máquina, né, para a máquina aí. Então tá correta aí a distância, certo? Agora nós vamos ver aqui, apertar, né, o parafuso ali que trava o tensor, né, aquele parafuso lateral que trava o tensor para poder, o parafuso estava fora, né? Vamos colocar o parafuso no lugar aqui, né, colocando o parafuso, certo, para poder travar o tensor, e essa etapa aí vai finalizar, né? E aí a gente vai partir para poder passar a linha na máquina, né, e ver que o nosso procedimento aí surtiu efeito, certo? Vamos apertar bem firme aqui, apertou, certo? Aí, ó. Agora, olha, eu vou levantar o calcador para vocês verem, ó, tá abrindo o tensor, ó, eu levantei o calcador, olha lá aquela alavanca que na lateral, quando a gente levanta o calcador, ela levanta junto, certo? Ó, tá abrindo a tensão, tá abrindo o tensor, olha, ó, o tensor abrindo, ó. Na medida que a gente abre, levanta o calcador, o tensor vai abrir. Olha nessa animação que eu fiz, ó, a alavanca subindo e o tensor abrindo, ó. Então ficou certinho, perfeito. É isso que a gente queria, né? Vamos ver o resultado final aqui na mola estabilizadora, ó. Tá certinho, a tensão correta, né? Posição certinha. Essa alavanca que eu tô falando para vocês aí, ó, que é presa na barra do calcador, que levanta junto com o calcador, ela também é um guia de linha, né? A linha vai passar por baixo dela. A linha passa entre os pratos do tensor, ó, passa entre os discos do tensor, os dois primeiros discos do tensor, passa entre os dois primeiros discos do tensor, passa na mola estabilizadora e depois passa na alavanca, que é um guia também, olha. Tem que fazer esse movimento, ó, tem que passar nesse sentido, certo? Aí para poder funcionar legal, para funcionar correto, é nesse sentido aí. Agora a gente vai passar a linha lá no estica-fio, lá em cima, certo? Eu não vou dar muito ênfase aqui na passagem de linha, que eu vou fazer um outro vídeo ensinando como passa a linha completo, né, na máquina reta industrial. Vou fazer outro vídeo, passar a linha na interlock, na overlock, na galoneira, certo? Mas por enquanto vamos ficar só nessa parte do tensor mesmo. Vou dar uma regulada no tensor aqui, dar uma apertadinha que está solto. Vamos passar agora no guia da bucha, né, da barra de agulha. E depois vamos passar ali no guia da barra de agulha, né? E depois finalizando na agulha, certo? Ali tem o guia da bucha, que é preso na bucha da barra, e depois o guia que é preso na barra, certo? A gente tem dois guias aí. A gente vai passar agora na agulha, né? Passar a linha na agulha para a gente fazer o teste no tecido para poder finalizar, né, essa manutenção aí. Para a gente finalizar o reparo aí, tá bom?
para a gente testar e certificar que deu tudo certo, que foi aprovado aí a gambiarra, né? Gambiarra sem termos, né? Porque no caso aí foi um paliativo, né? Gambiarra é quando você faz um procedimento na máquina aí e não dá certo, né? Isso e só acaba piorando uma situação. No caso aí foi um paliativo, né? E que funciona, que dá certo, né? Que resolve o problema da máquina. Porque numa hora de urgência, né, você não tem as peças em mãos, aí tem que fazer esse paliativo aí, certo? Aí agora nós estamos costurando no tecido, ó. Vamos costurar e vamos levantar o calcador agora, levantar e puxar. Olha como é que fica suave para sair, ó. Viu? Tirou a peça debaixo do calcador com facilidade, né? A linha veio, correu livre no tensor, ó. Ela corre livre, tá? Porque na hora que você levanta o calcador, os pratos vão abrir. Ela abriu o prato e a linha vai correr livre, né? Para poder tá tirando esse serviço da máquina. É isso aí que a gente queria. A gente conseguiu resolver o problema, né? Então o problema aí da máquina era mesmo o pino, né? Aquele pino que a gente substituiu pela agulha, né? A gente fez esse paliativo aí. Que não é errado, né? Porque a peça que a gente substituiu pela agulha é uma peça manipulável, né? Que a gente pode dobrar, cortar, esmerilhar. Então, quer dizer, ela é uma peça maleável. Então, é tudo bem fazer essa substituição. Não é uma peça de precisão, né? Como uma lançadeira, como uma engrenagem, né? Como um esticafio, que não tem como manipular essas peças. Então, essas peças sim podem ser substituídas por outras alternativas, entenderam? Então agora, gente, a gente vai ficando por aqui, né? Esse vídeo já ficou longo demais e até o próximo vídeo e fique com Deus. Yeah.